Nesse instante, nós recebemos diante do altar para receber as bênçãos nupciais da Dafson e Giovanna. E, para tanto, agradecemos a presença de todos e peço que dobre a sua atenção para acompanharmos a ministração da Palavra de Deus como conselho para com a vida deste casal. Gênesis capítulo de número 2, e versículo de número 18 diz o seguinte: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade ímpar que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Te louvo pela vida deste casal, que aprove ao Senhor confirmar esta aliança de compromisso e este amor que nasceu no coração do Senhor para com a vida deles. Pedimos a tua bênção e a direção para esta cerimônia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Na verdade, Dafson e Giovanna, pela lei que rege o nosso país, já estão casados, mas nesse instante estão aqui para receber os conselhos da Palavra de Deus. E nós começamos analisando a pessoa do nosso Deus. A Palavra do Senhor, ela nos diz, na primeira carta de João, capítulo de número 4 e versículo de número 8, que Deus é amor. Portanto, se existe um Deus de amor ao Deus que está registrado na Bíblia, aliás, o Deus é amor. E o texto diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quando nós colocamos uma pergunta, o que é Deus? Quem é Deus? Nós vivemos em um mundo de inúmeras religiões, inúmeras fé, crenças e assim por diante. Muitos imaginam Deus, pensam Deus e assim sucessivamente. Mas nós cremos na Bíblia Sagrada, fazemos uso dela. É o nosso manual de fé e conduta, regra para se dar bem na vida e para ser conhecido como cidadão do céu. E a Bíblia revela que Deus é amor. E pensando nisso, como Deus é amor, nós podemos emprestar algumas meditações daquilo que os dicionários nos fornecem. Trabalhamos com a etimologia da palavra amor e não precisa muito esforço para nós lembrarmos ou pensarmos que quando se fala que Deus é amor, e eu penso neste amor que está vinculado a Deus e que seja um dos atributos de Deus, logo eu posso imaginar que amor é um sentimento surreal. Amor é um sentimento inexplicável. Ele nasce no profundo do coração. Foi assim no coração de Deus para com a humanidade. E é assim que este amor nasce no coração das suas criaturas. Seja como as Escrituras diz, que nós vamos mergulhar um pouquinho aqui, do homem e da mulher. É assim que nasce o amor, mas com um sentimento que vem do profundo do coração. Logicamente que Deus é amor, não há necessidade de se esforçar tanto para entender como é este amor de Deus. Só sabemos que é extraordinário, é incalculável, não tem como imaginarmos de tão grande que é. Porém, na nossa pequenez, na nossa fragilidade humana, nós vamos entendendo algumas situações bastante interessantes, mesmo com a própria palavra. A palavra amor tem a letra A, que ela fala de aliança, fala de compromisso, fala de construção. O amor é muito interessante que Deus colocou no coração do ser humano para que ele possa começar a semear. Como que nasce o amor, por exemplo, na vida de um casal como este? Estou olhando aqui os dois rostinhos brilhando, os olhos brilham,
Mas eu começo a imaginar como isso nasceu. Às vezes nasceu através de um olhar, exatamente. Às vezes nasceu através de uma conversa. Às vezes foi através de uma ação. E é muito interessante que o amor, ele é desenvolvido. Ele vai crescendo aos poucos. Como ministro do Evangelho, como comunicador também, eu não acredito nessa ideia que o amor é um piscar de olho. É muito rápido. O amor nasce, mas ele pode ser construído aos poucos. E ele vai sendo construído, vai sendo desenvolvido, quando isso é alimentado e tem respeito mútuo de coração para coração. E é tão interessante que isso vai crescendo dia após dia, anos após anos. E não podemos nos esquecer, estando aqui com este casal. E também toda a igreja do Senhor que está presente e amigos que estão aqui. Não se deve nunca esquecer que o amor, assim como ele nasce, ele também, assim como ele nasce e cresce aos poucos, na medida em que ele é desenvolvido em relações de um para com o outro, devemos entender que ele também pode, aos poucos, ir diminuindo e até morrer, até desaparecer e não existir mais. E é por isso que nós temos como conselho para que isso não aconteça a palavra de Deus. Amor fala de aliança. Amor fala de compaixão. Amor fala de misericórdia. Amor fala de entrega. Amor fala de renúncia. E quando se trata de renúncia, algumas renúncias nós temos que fazer no dia a dia para viver e crescer em amor. A primeira renúncia é aquela renúncia de viver sozinho. Como as Escrituras provou para nós na medida em que nós lemos o primeiro texto. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Repetindo, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Naturalmente nós respeitamos opiniões e várias opiniões. Aqueles que pregam e dizem: eu estou muito bem sozinho. Eu vivo muito bem sozinho, ou vou ficar sozinho para sempre, ou coisa dessa natureza. Devo lhes afirmar pelas Escrituras Sagradas que o ser humano não foi feito para viver sozinho. E ele deve tomar as suas atitudes, tomar algumas ações, e essas ações, uma delas é renunciar. E a primeira renúncia é renunciar à solidão. Renunciar de estar sozinho e se unir. E aí, vamos renunciar a muitas outras coisas que não vem o caso de comentarmos todas aqui por conta do tempo. Mas são inúmeras coisas que nós devemos renunciar para que possamos viver e desfrutar do verdadeiro amor. E voltando ao texto, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu não vou cansar este casal simpático. Não vou cansar eles aqui, porque eles estão emocionados, até cansados, nervosos. E por falar em nervosos, eu também estou um pouquinho nervoso. Mas não se preocupe, vai dar tudo certo. Pensando em Deus como é um Deus de amor, foi estabelecido o casamento. E eu gostaria de convidá-los a pensar comigo na reflexão o que é o casamento. Não estendendo muito, mas o casamento é um propósito de Deus que Ele desenvolveu, criou, estabeleceu para que o homem e a mulher sejam felizes de verdade. E é por isso que o texto fala na íntegra: não é bom que o homem esteja só. E aqui entre nós, se Deus falou que não é bom, Deus sabe o que está falando. Porque de fato não é bom que o homem esteja só. Os homens que estão aqui, que são casados tanto quanto eu,
devem confirmar o que eu estou falando. Não é bom que o homem esteja só. Esse é o primeiro propósito de Deus. Qual é o primeiro propósito? Estabelecer a felicidade. Porque amor é felicidade. Amor é um sentimento de querer que o outro seja muitíssimamente feliz. Faltam-nos palavras para expressar isso. Amor é um sentimento profundo de querer que o outro, que o próximo, seja feliz tanto quanto você sente e quer ser. É muito forte isso. E, para tanto, este é o propósito do Senhor. Que o homem e a mulher, ambos, sejam felizes. Aproveito a oportunidade para dizer que muitos casamentos têm sido desfeitos nesses últimos dias. É alarmante o número de casamentos que se acabam. É alarmante o número de divórcios, seja no nosso país e em outros países também. Talvez algum dos motivos seja este. Um deles, um dos cônjuges, só querem ser felizes. Eu vou casar para ser feliz. Eu vou casar para desfrutar de uma felicidade. Eu vou arranjar alguém para que me faça feliz. E isso tudo são palavras chulas e reprováveis. Porque quando que na realidade o verdadeiro amor expressa a felicidade. Assume-se o compromisso de fazer alguém feliz. É doação, é a arte do doar. Foi isso que Deus ensinou. Haja vista que o texto de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então quando se fala de amar, está falando de doar. É tudo que se recebe. Eis aí um dos motivos e um dos conselhos que deve ser analisado à luz da palavra de Deus para que se tenha um casamento duradouro. Segundo o propósito de Deus para com o homem e a mulher e com essa questão do casamento, ainda que para alguns seja e soe um pouquinho estranho, mas na verdade o casamento é para frutificação, para aumentar, para ter mais povoação. E alguém pode até querer discordar do ministro, e aí eu falo à luz da palavra de Deus. Gênesis 28, o Senhor fala, e Deus os abençoou. Deus os abençoou e Deus lhes disse. Deus deu a bênção e deu ordem. Deus abençoou e falou. O que Deus falou? Frutificai e multiplicai. Ou seja, para conservar a espécie humana. Então, primeiro é para ser feliz. Segundo é para que haja de fato frutificação e multiplicação. Esse é o propósito do Senhor. Sim, senhores, sim, senhoras. Casamento é isso. Casamento é após uma cerimônia como essa, desfrutar da aliança, do compromisso, do companheirismo, mas também desse ato santo, sagrado, bíblico e da vontade de Deus, e com respeito às idades bastante interessantes que estão aqui, o chamado sexo. O sexo foi estabelecido por Deus e é da vontade de Deus. É uma pena e é uma vergonha o que o inimigo de nossas almas, o inimigo da igreja e o inimigo de Deus tem feito com essa questão, com essa proliferação do pecado com relação ao sexo. Que quando se fala de sexo, alguém já negou o pecado. Já pensa em pecado. Porque é bíblico dentro dos conceitos da vontade do Senhor. E é por isso que ele diz que o propósito do casamento, sim, é para que haja multiplicação. Mas como eu sou ministro do Evangelho, pastor desse casal, pai e agora sogro, devo dizer que também não sou ministrando essa palavra porque estou com tanta pressa de ser avô, de ser avô, e foi bastante neto, muita calma. E para que o casamento continue na proporção e dando certo sempre, logicamente
precisa lembrar da maturidade, ela é desenvolvida. Na medida em que o amor vai crescendo, é imprescindível notar que a maturidade também vai crescendo. O que é maturidade? Maturidade, uma das expressões que eu posso entender como maturidade é tomar cuidado com as coisas, com as ações, tomar cuidado inclusive com palavras. Se existe algo que fere o coração e esfria o amor, são palavras mal faladas, mal colocadas. Às vezes é importante pensar antes de falar. Tomar bastante cuidado, porque depois que fala, não tem como voltar atrás. Fica o meu conselho para o casal, mas fica o meu conselho também para a igreja do Senhor que está aqui presente. Tomemos cuidado com aquilo que nós falamos. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E se você expressa algo errado, ruim, vai ferir, vai esfriar, vai machucar, vai quebrar uma relação. E uma palavra mal falada dificilmente vai recuperar, a não ser por uma outra palavra chamada de perdão. Então que possamos desenvolver a maturidade. Muito cuidado. Como que no início de um relacionamento, às vezes no amor, às vezes na paquera, que começa com uma paquerinha, depois o amor vai ficando um pouquinho mais aguçado, vai ficando mais próximo, vai chegando, vai aquecendo os corações. E aí tem aquelas palavras muito lindas, tipo, eu te amo, eu te quero, você é a pessoa mais linda da minha vida, você é a pessoa mais especial. Arruma-se alguns apelidos bastante interessantes, cada um tem o seu. Meu bem, meu amor, minha querida, meu querido. Enfim, tem uma série, cada um tem o seu estilo. Isso devo dizer que é importante, desde que se faça isso de coração. São palavras maravilhosas. Essa sim deve ser falada repetidamente. Repetidas vezes. Isso tudo vai ajudando para que o amor seja a cada dia mais quente, mais profundo, mais sincero e que haja sempre verdades, porque nada contra a verdade. Falei de felicidade, falei de maturidade, mas para isso também não podemos esquecer que este homem e esta mulher, a partir da aliança, a partir do compromisso feito, existem os deveres. De repente, se nós não pensarmos nisso, já vamos lá, né? Mas existem alguns deveres, eu selecionei aqui para comentar com vocês. Alguns deveres do homem. E aqui, especificamente, eu tenho que me dirigir ao Davidson. E o texto da palavra de Deus diz em Efésios 5:25, muito forte, é pesado. Pesado para os homens que estão aqui, pesado para mim que estou falando, mas pesado também para o Davidson que está começando hoje essa carreira como casado. E o texto fala, vós maridos, logicamente aqui Paulo estava falando para vários maridos, né? Amai vossas mulheres, ele estava falando no coletivo. Então, que precisa entender direitinho, é cada um a sua. Né? Amai a vossa mulher, então, como também Cristo amou a igreja. Minha pergunta, qual foi a forma que Jesus Cristo amou a igreja? Se entregando por ela, se doando por ela, se sacrificando por ela. Bota isso forte. Então, o verdadeiro amor, como nós falamos, é isso. É felicidade, é maturidade, essa vida plena de felicidade constantemente, porém tem alguns deveres. E esses deveres é forte para nós homens. Eu concordo. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, desculpe, senhores, mas eu devo dizer, não é tarefa fácil. É aí que nós precisamos de uma pessoa especial que está presente aqui nesta reunião. E eu acredito piamente. Seu nome Espírito Santo. Jesus Cristo. É por isso
pertencer a uma igreja que seja, eu preciso de Deus para que Ele me ajude, inclusive, a viver o verdadeiro amor e possa honrar a minha vida como casado, como cidadão e também como cidadão do céu um dia. Dá-se quando a fragilidade chegar, que nós, homens, tivemos essa dificuldade de lembrar de tudo isso e de se doar, no seu caso, pela Giovana, se entregar todo dia, se doar por ela. É por isso que eu tenho que chamar, como se sempre sabe, de meu filho amado. Precisamos do Senhor. Orar e dizer: Senhor, eu perdi as forças, eu estou perdendo as minhas forças, mas o Senhor pode me ajudar a eu viver e desfrutar esse verdadeiro amor me rolando por ele. Eu garanto para você o Espírito Santo que ajuda. Para esse é o dever de todo homem, se entregar, se doar para a sua esposa. E como eu estou dizendo, já afirmando que eu não estou com tanta pressa assim, precisa da ajuda de Deus. Não sei se vocês concordam comigo que talvez também é uma das provas que muitos casais têm sido desfeitos, talvez porque falta também essa adoração, ou essa atuação, esse se doar. Mas Deus, nessa tarde, está nos visitando aqui, nos trazendo a lembrança que essa é a necessidade e dever de todo homem que quer ser feliz. E as mulheres normalmente gostam quando a gente está falando isso. Às vezes elas dão um sorriso. Eu vejo quando estou ministrando, às vezes elas balançam a cabeça e querem dizer para o próximo, dizer amém. Amém aí. Mas tem uns recadinhos também para a mulher. Vamos dar uma analisada? O texto fala para a mulher o seguinte: assim também, vós, mulheres, cada uma em particular, ou a mulher, reverencie o seu marido. Seja submissa ao seu esposo. Embora a gente tenha todo o respeito para com esses dias que estamos vivendo, em que a mulher, ela assumiu e assume cada dia muitas atividades, e a gente tem todo o respeito. Quem é inteligente respeita tudo isso, porque as mulheres realmente dominam muito. Porém, o texto sagrado é o mesmo. Ele diz que esta mulher, seguindo a regra bíblica, ela deve ser submissa ao seu marido. E essa submissão fala muita coisa, eu anotei algumas. A primeira dela, como que eu entendo submissão do marido? Reconhecer a sua autoridade. Logicamente que esse homem também tem que se comportar e se colocar no lugar. Porque eu, como pastor, já aprendi muitos casos de alguns homens que deixam a desejar. E que não é o caso aqui. O homem tem que se colocar no seu lugar, como homem de verdade. Uma mulher quer viver e quer ser amada e demonstrar sua felicidade e talvez reverenciar, como o texto diz, e também ser submissa a um homem de verdade. Por isso, o cidadão precisa se colocar numa posição. Senão, não é por quê. E aí ela vai reconhecer a sua autoridade. A Bíblia diz que Sara chamava Abraão de Senhor. A minha esposa está presente. Mas eu não estou falando isso para que ela hoje chegue em casa de meu Senhor denúncia. Mas a Bíblia fala que Sara chamava Abraão de Senhor.